Bom, Romeu pediu que eu gravasse esse depoimento sobre a experiência que eu tive com hipnose no último sábado, dia 11 de outubro, lá na Fit Studio. Eu sempre vi shows de hipnose na televisão, sempre vi aqueles espetáculos e eu me perguntava se o quanto daquilo era verdadeiro. Claro que eu acredito e sempre acreditei em sugestão, que a gente pode ser sugestionável a fazer certas coisas, acreditar em certas coisas, mas eu não sabia o quanto que aquilo era verdadeiro, o quanto que aquilo era espetáculo, o quanto que uma pessoa pode resistir a uma influência ou não. E lá no sábado, Romeu fez algumas demonstrações, mas três que me afetaram diretamente. Na primeira delas, ele pedia para a gente entrelaçar as mãos, uma coisa que eu já vi muito na televisão. E em determinado momento, ele falava que a gente não conseguiria separar as mãos. Algumas pessoas conseguiram, mas muitas não, eu inclusive. Não sei explicar o motivo, agora realmente eu não conseguia, por mais que eu me esforçasse, aqui eu só estou demonstrando, mas é fácil fazer, mas lá eu não conseguia fazer, até o exato momento em que ele disse que conseguiríamos e eu consegui desatar as mãos. No segundo momento, ele fez uma outra experiência em que quatro pessoas, fazendo um gesto apenas assim com dois dedos, tentaríamos carregá-lo. Apenas assim. Obviamente, na primeira tentativa a gente não conseguiu, depois ele passou a fazer o processo de hipnose com a gente, falando. A gente não entra em transe, ou pelo menos não no que a gente acha que é transe, a gente não fica inconsciente, não fica nada, a gente só está ouvindo ele falar. E fizemos uma segunda tentativa, conforme sugerido, conforme sugestionado que seria o peso que ele teria e com uma certa dificuldade, mas conseguimos carregá-la até uma determinada altura. E aí ele fez mais uma sugestão, dessa vez ele sugeria que o peso que carregaríamos era bem menor e foi realmente uma surpresa. Eu esperei uma certa dificuldade para fazer e não achava mesmo que conseguiria e enfim, nós conseguimos elevá-lo a uma altura acima das nossas cabeças, apenas as quatro pessoas segurando um deles. Quatro pessoas conhecidas, colegas lá do Pilates, não havia nenhum truque, não tinha como fazer nenhuma armação naquela situação. E o terceiro episódio, que é o que mais me tem feito pensar sobre hipnose, que foi quando ele chamou pessoas que gostassem de Coca-Cola, uma pessoa que gostasse de Coca-Cola e eu me prontifiquei, e que quisesse parar de beber Coca-Cola, que fosse difícil, né, para a pessoa parar de beber Coca-Cola. E eu fui e ele mostrou o copo de Coca-Cola e a minha vontade na hora era beber, é uma coisa que eu gosto muito de Coca-Cola e a qualquer momento que você me oferecesse uma Coca-Cola eu aceitaria sem nenhum problema. E ele falou algumas coisas, né? Ele fez o processo de hipnose. Eu não vou repetir aqui o que é que foi dito, porque acho que não é isso necessariamente que vale a pena. E depois eu realmente não tive mais vontade de beber Coca-Cola. E algumas pessoas questionaram: o que foi que ele falou? Ele falou isso, você ficou com nojo. Não é exatamente isso. Não foi que eu fiquei com nojo porque ele me falou alguma coisa nojenta na hora ou porque ele me falou como é o processo de fabricação da Coca-Cola, ou não é exatamente isso, porque como eu já expliquei lá, a gente vê, e eu já vi muitas vezes aquela experiência na escola em que as crianças colocaram a quantidade de açúcar que tem nos refrigerantes. Eu já li várias vezes sobre o processo de fabricação de refrigerante, eu sei os malefícios que causam refrigerante. Eu já vi aquela foto que circulou na internet, falsa ou não, de um rato dentro da Coca-Cola, e nenhuma dessas coisas me causou repulsa pelo refrigerante
Como hoje eu não tenho repulsa, a minha questão era não ter vontade de beber a Coca-Cola. E imediatamente depois do processo de hipnose eu não tive vontade. Já hoje é terça-feira e durante esse tempo eu já tive a oportunidade, porque eu já fui almoçar e geralmente eu bebia Coca-Cola aos domingos após almoçar, e foi fácil para mim simplesmente não beber. Eu já fui a um aniversário, bolo de chocolate, que geralmente onde tinha Coca-Cola e geralmente é servido, e foi muito fácil para mim recusar, que seria difícil em outros momentos. Então, eu queria relatar essa experiência. Eu vou procurar mais a respeito de hipnose, eu fiquei muito pressionado com isso. E, enfim, é isso. Eu acho que se você tem alguma dúvida, vale a pena pelo menos procurar uma informação a respeito, porque é muito interessante.